hoje, oitava de Natal, mas também, dentro da oitava de Natal, a igreja celebra a festa dos santos inocentes mártires. Tendo como pressuposto esta liturgia de hoje e a festa que a igreja celebra, quero meditar com você uma coisa muito importante, uma coisa que está impregnada no nosso meio cristão, católico, entre nós católicos, uma coisa chamada de cultura da morte. Isso mesmo, essa palavrinha mesmo, viu? Cultura da morte. É verdade que existe dentro dessa cultura uma coisa terrível, uma coisa chamada aborto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o aborto é consequência do que antecede. Eu vou lhe explicar o porquê. A questão do aborto, que é um mal terrível, que é eliminar a vida de um inocente, o aborto, que é um crime contra Deus, uma vez que quando se elimina um filho de Deus, está atentando contra o próprio Deus. Mas é importante entender o que vem antes, o que precede, o que nós estamos envolvidos ou inseridos. Mas a tese geral, e se concentre nisso, que é o importante, e a partir disso descreverei as outras coisas. Nós estamos envolvidos em uma cultura de morte, e a cultura de morte nós podemos dividi-la de duas maneiras, e aqui eu divido para melhor você compreender: propriamente tirando a vida e também impedindo a vida. As duas coisas vão convergir numa só, viu? Tanto tirando a vida, no caso do aborto, quanto impedindo que vidas sejam geradas. Está no mesmo pacote, viu? Vamos ver qual que você se enquadra. Espero que não se enquadre em nenhum, mas vamos ver. Vamos lá, vamos continuar. A cultura de morte que nós estamos inseridos é que filho é problema, filho é despesa. E alguns usam inclusive o argumento: Padre do céu, o mundo está muito difícil. Me diga, quando foi que o mundo foi fácil? Mas no meu tempo, cada tempo tem sua dificuldade própria. Esse tipo de argumento não passa de um mero argumento que não tem fundamento. E essa cultura de morte está impregnada entre os bons cristãos. Eu não estou falando mal aos cristãos não, tá? Entre os bons, aqueles que querem de fato viver a fidelidade a Deus, se confessa, faz jejum, vai à Santa Missa e tudo mais. Porém a questão está tão impregnada que a pessoa não tem consciência. Olhe para as famílias cristãs, não é outra não, tá? Qual é a média de filho? Quando chega a 3, rapaz do céu, olha o coelho, vira até piada. Olha o coelho, olha o preá, vocês conhecem essa expressão? Olha o preá, que é aqueles bichinhos lá pequenininhos que reproduzem rápido e fácil. Vira piada entre os cristãos, tá? Não estou falando no mundo pagão não, estou falando no mundo cristão. Vira piada quem tem acima de 3 filhos. 3 é o máximo, 2 está mais ou menos, 1 é o ideal. Tá assim, 1 tá bom, 2 passou um pouquinho, 3 está demais. É a cultura de morte que está impregnada no nosso meio. No meio cristão, não é tanto nem o aborto em si, é o impedimento de vidas serem geradas. E tem muita gente que tomou consciência desse negócio não, viu? Está tranquilo, vivendo feliz para sempre. Esse ano de 2022 eu acompanhei alguns casais e assisti o casamento deles, e todos, sem exceção que eu acompanhei, eles sabem o que eu friso, entre muitas coisas: está aberto à vida,
Porque se você não está aberto à vida, está escolhendo a vocação errada. Você tem que ser celibatário. Porque se você está escolhendo casar, abertura à vida. E eu faço questão de pegar o ritual de matrimônio e ler lá aquela parte onde diz: estais dispostos a receber os filhos. Eu faço questão de os filhos que Deus der. Que alguns aí estão colocando número. Lá no ritual não tem quantidade não, viu? Lá no ritual está no plural e está em aberto: os filhos que Deus der. Ou seja, essa abertura à vida. Sendo que entre nós, bons cristãos, a coisa está colocando número. Tem que ser 1, 2 mais ou menos, 3 está demais. 4, Deus o livre, a mulher cai para trás sabanando. A coisa está feia. E nós achamos que está tudo tranquilo. Não está tranquilo não, viu? A cultura de morte entrou no meio dos católicos, dos cristãos, e está impregnado. E nós precisamos lutar contra isso. Perceba que uma coisa gera outra. Estamos envolvidos na questão da cultura da morte. O aborto é só um detalhe. Por incrível que pareça, o aborto é fruto do que começou lá atrás, o fechamento da vida. Aí a pessoa se fecha a vida, necessariamente mesmo depois que engravida não quer o filho não, porque o filho é o quê? Um problema. O filho vai dar despesa, vai dar dor de cabeça. Então é melhor adotar um cachorrinho, né? Fica mais tranquilo, mais barato. Cachorrinho só vai dizer deita, ele deita, levanta, ele levanta. Tranquilo. Se for preciso sair, aluga o pet shop e tá tranquilo. Mas filho, criança, ah não padre, o senhor fala assim que o senhor é padre, não tem filho? Sou padre mesmo, não escolhi casar, minha vocação é outra. Mas uma vez que você escolheu a vocação matrimonial, está dentro, viu, os filhos, não é algo que está fora não, está dentro, faz parte, não esqueça disso de jeito nenhum. A fertilidade, sobretudo a fertilidade feminina, a fecundidade feminina é um dom, mas como é que tem visto? Como um problema, é uma doença. A fertilidade, a fecundidade tem se tornado uma doença, a ponto que tem que tomar o quê? Anticoncepcional. A gente toma remédio para combater o quê? Remédio para combater o quê? Doença. Ou você, rapaz, eu estou tão bom, vou tomar hoje um Dorflex, estou sentindo nada, vou tomar um Dorflex. Ninguém toma remédio porque está bom, a gente toma remédio para quê? Porque está doente. Aí se gerou essa cultura de morte, que a mulher fértil, fecunda, tem que tomar remédio para o quê? Não engravidar. Aquilo que é dom, que é belo, passou a ser uma doença. Olha só o nível que nós chegamos. Eu estou falando de bons católicos, tá? Não estou falando de maus católicos não, que não vai na igreja, não se confessa, não quer saber de Deus. Estou falando de bons católicos. A cultura da morte está no nosso meio, e é preciso nós tomarmos consciência disso e combatermos isso. No mínimo, nós darmos os primeiros passos, mudar essa realidade. Aqueles que me conhecem sabem que sou filho único, né? Sou filho único do ano de 1989. Tem 9 primeiro do que eu e tem mais 4 depois de que eu. Somos 14 os vivos. Mas graças a Deus minha mãe teve 17. 3 abortos espontâneos. Minhas 2 primeiras irmãs morreram. Mas graças a Deus, depois de as 2 nascerem, mesmo não sobrevivendo, e Deus sabe todas as coisas, aborto espontâneo. Então se teve a permissão de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas depois do 3º em diante, escapou todo mundo, 14, com exceção da última, que não dava para saber qual era o sexo, que foi no 3º mês. E imagine aí, há 28 anos atrás, não era facilidade hoje. Que hoje até em máquina de xerox se dá de descobrir se é homem, se é mulher, se é masculino, se é feminino.
é fácil de saber lá para o ultrassom, né? Com ultrassom é fácil de descobrir o sexo, mas naquele tempo não era tão fácil assim não, sobretudo para quem tinha pouca condição, aí dificultava mais ainda, era na sorte. Barriga um pouquinho meio empinada é homem, meio baixa é mulher. Eu já viram esse negócio? Rapaz, é homem, olha só, rapaz, o jeito da barriga. Ah não, é mulher. Eu e meus irmãos foi mais ou menos assim que descobriu se era homem ou se era mulher, viu? Não era negócio de ultrassom não, não tinha não ultrassom, nenhum de nós, negócio de ultrassom, xerox ou algo do coisa, não tinha não. Mas beleza, independente disso, como você, voltando aqui, eu tenho 13 irmãos, e graças a Deus os 13, é ótimo ter família grande, viu? Bendito seja Deus. Pergunte se eu, Padre Helenildo, estou preocupado com a velhice dos meus pais. Estou não, viu? Que mais tem a gente para cuidar, sejam meus irmãos que estão lá perto, sejam meus sobrinhos, os netos deles. Quando eles adoecem é briga para quem é que vai cuidar, quem é que vai no hospital, tira para o ímpio, eu ou você, aí tem 5 esperando na fila. Até nisso, olha só, Deus pensa em todos os detalhes, nós seres humanos bagunçamos. Até nisso, na vida prática, ter muitos filhos é bom, viu? Para cuidar de você quando estiver já não sabendo onde que está no Brasil, quando precisar levar no banheiro. Ter muitos filhos, tem sempre alguém para ajudar. Agora pouco não tem não, viu? Vai ter que se arrastando. Deus pensa no todo, aí nós pensamos no nosso egoísmo e não pensamos lá na frente. Só um detalhe dentro disso, mas aí sem fugir do assunto. Esses dias a TV do meu pai, da minha mãe, queimou. Já estava meio antiga, queimou, não teve mais o que fazer. E no primeiro momento eles não tinham condições de comprar a TV. Aí minha mãe falou, ele me chama de Nito, a TV nossa queimou, a gente vai ver como é que faz para comprar outro. Aí a minha sobrinha teve a ideia, vamos dar uma TV para o vovô e a vovó. Aí me ligou para fazer uma coleta, para comprar uma TV. Nós somos 14 filhos, só que tem as minhas 2 irmãs que são freiras, então não são assalariadas, mas todos os outros meus irmãos trabalham, graças a Deus. Resumindo, reuniu todos os irmãos, reuniu os sobrinhos que já estão trabalhando, comprou uma TV, foi até 2.300, deu uns 50 centavos para cada um. Nessa média, de 50 centavos a R$1 para cada um, comprou a TV dos meus pais e fez uma surpresa para eles, presente de Natal. Cada um deu um pouquinho, comprou a TV. Até isso, viu, facilitou. Não deu dinheiro alto para cada um não, viu? Deu no máximo R$1 a R$2 para cada um, comprou a TV. Tá lá, feliz da vida. Ele me ligou, padre, vocês me deram de presente a TV, né? Tava feliz da vida. Até nisso facilita, viu? Mas outra coisa ainda dentro dessa. Minha mãe tinha 8 filhos. Aí ela disse, rapaz, 8 já deu, né? A contribuir. 8, contribuiu bem. Aí ela, na linguagem bem popular, vou operar, fazer laqueadura, né? Vou operar. Meu pai, Nina não, nada de operar. Se Deus quiser mandar mais filhos, que mande. Nesse negócio, se Deus quiser, vieram mais 6. Tinha 8. Não era uma quantidade boa? 8 não já é uma quantidade razoável, né, Simone? 8, né? Mas Deus queria que viesse mais gente. Entre mais gente está falando com você agora. Euzinho. Se minha mãe no 9º filho tivesse operado, eu não existia não, viu? Não existiria. Padre Helenildo, você nunca ia conhecer de jeito nenhum. Veio também depois disso a minha irmã Leidiane, que é freira. Veio meu irmão Leonildo. Veio meu irmão Leandro. Veio minha irmã Cleidiane. Nós não existiríamos se minha mãe tivesse operado, como diz o povo. Teria não, viu? Perceba que é quais os filhos que Deus quiser, não é os filhos que eu quero.
Nós não temos poder sobre a vida não, viu? Você, casado, casada, não tem poder sobre a vida não, viu? A vida é dom de Deus. Limitar a quantidade de filho, isso é coisa pagã, não é coisa cristã não, viu? Se minha mãe tivesse limitado no 9º filho, Padre Helenildo não existia, e todos os outros meus irmãos que nasceram posterior a mim. Entendeu o que significa cultura da morte impregnada no nosso meio? Entendeu a coisa? É preciso nós combatermos isso, viu? Eu não estou falando de uma coisa simples não, estou falando de uma cultura de morte impregnada no meio cristão, católico. Uma vez que alguém abraça o sacramento do matrimônio, ele tem que estar aberto à vida. Tanto é que todo e qualquer fechamento da vida é pecado mortal, tá? Não é pecado venial não, é pecado mortal. É importante termos essa consciência. E eu, como sacerdote, é minha obrigação moral, como sacerdote, de dizer para você o que a igreja pensa, o que a igreja quer, o que a igreja orienta. Seria incompetência da minha parte não ser verdadeiro com você, viu? Eu seria, no mínimo, omisso. Não tem quantidade de filho não, viu? Não existe. E se você já leu em algum lugar, saiba que isso aí é fake news, viu? Que a realidade é outra. A realidade da igreja é os filhos que Deus mandar. Para alguns Deus manda 1, 2, 3, com muita dificuldade. E quantas pessoas queriam ter mais filhos e por uma questão de saúde, situação biológica, não tem. Aí é outra coisa, não tem nada a ver. Eu estou me referindo a pessoa saudável, fértil, que tem condições de ter o filho e não tem. E aqui eu não estou me referindo à questão financeira não, viu? Não estou me referindo à questão financeira. Hoje cada um dos meus irmãos, cada um está trabalhando, está casado, se virou na vida. Eu sou padre, tenho as 2 irmãs freiras, meu irmão caçula tem um emprego muito bom, graças a Deus. Porém, nós passamos muita dificuldade financeira na vida, muita mesmo. Ganhar presente de Natal, ora presente de Natal. Tem esse negócio de presente, eu nem, quando eu ganho hoje presente de Natal, eu fico até abismado. Eu não fui acostumado com presente de Natal não. Não dá, imagina só, meu pai fosse dar um presente para cada filho, tinha que fechar a loja e comprar o presente. Tinha que fechar a loja um dia só para meu pai comprar presente para todo mundo. Não dá não, não tinha dinheiro não. E nem por isso nenhum de nós somos revoltados, nem tristes ou abatidos não, ninguém. Depois cada um está vencendo na vida conforme a oportunidade que tem. Ou seja, a parte financeira não é o que importa, não é o mais importante não. É verdade que você, pai, tem uma obrigação moral de dar dignidade necessária para o seu filho, mas sem se preocupar exageradamente com o quê? O meu pai deu aquilo que estava ao alcance dele. A sandália quebrava o cabresto, podia comprar uma, às vezes comprava, quando não podia fazer o quê? Prego, um arame. Quantas vezes eu usei sandália com arame, com prego, meu Deus do céu, correndo o risco de pegar um tétano, mas não pegou não, era vacinado, então tá bom. Quantas vezes a calça rasgava, minha mãe era costureira, emendava. Nem por isso eu estou revoltado hoje não, viu? Nem um pouquinho de revolta, porque não tive calça nova lá atrás, não tive sandália, minha sandália foi com prego. Tem nada a ver, viu? Então pare de justificar no financeiro de não ter filhos. Filho é bênção, filho é dom de Deus, filho é graça, e não o contrário. E para concluir, é Deus, viu, que é o autor da vida, não é você não. A vida é dom, não é mérito não. Quantas pessoas querem ter filho e não podem não conseguem. A vida é dom, não é mérito próprio não, viu? Não esqueça disso. Acho que já dá para meditar um pouquinho, né? Portanto, vocês pais, ajudem os vossos filhos a entenderem isso. Vamos juntos vencer essa cultura de morte que está impregnada. E se porventura você viveu ou passou por situação semelhante à que eu vos falei, de não querer e não ter filho e agora já passou, se não se confessou, se confesse, que é pecado mortal, é pecado grave.
E eu estou falando tudo isso não é para assustar você não, viu? Estou falando tudo isso para que você esteja na graça de Deus, porque o que Deus quer é que todos nós estejamos na graça dele e não fora da graça. Estou falando isso para você tomar consciência de algo que talvez você está inserido e não tinha prestado atenção. Até demorei um pouquinho mais aí, mas é por uma boa causa. É bom que vai dar mais fome daqui a pouco para nós. Mas pense nisso, reflita sobre isso, reze sobre isso. Filho é bênção, é graça. E é isso que Deus ensina, é isso que a igreja ensina. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.